Bom, galera, veja só, nossa aula de biologia hoje ainda vai estar falando, né, retratando as características hereditárias. Só que aí hoje nós vamos poder descrever dois pontos importantes, né? A forma da hereditariedade e a forma epigênica, né? Ou seja, como é que a nossa genética ela vai estar atribuída, né, com algumas características que nós chamamos de secundárias. Todo esse processo, né, está associado principalmente em observar como é que a nossa natureza ela está sendo, né, desenvolvida, ou como ela é desenvolvida, qual o comportamento que a reprodução dos seres vivos, nós, né, enquanto seres humanos, como é que está sendo notado essas características, né, essas formas de transmissão de caracteres, isso que é passado de geração em geração, né? Então, são essas características, são essas formas específicas, né? As tendências que a gente tem, os costumes, né, que são associados. Então, isso são todos pontos, são fatores que vão ser interligados dentro dessas características hereditárias e, principalmente, das mudanças genéticas. Isso nós vamos observar o nosso comportamento enquanto sociedade, né, no qual nós participamos, os nossos hábitos alimentares, né? Então, a nossa personalidade, tudo isso são fatores que são importantes, né, para esse desenvolvimento. Um lado importante, né, vocês vão acompanhar no livro de vocês, que ele fala da teoria da pangênese, né? Essa teoria, basicamente, ela associava um material hereditário. O que significa dizer isso? Que era exatamente observar todas as características que eram atribuídas aos descendentes, né? Isso a gente já pôde discutir lá nas ideias evolucionistas, né, dentro da teoria de Lamarck e de Darwin, quando se falava dessa questão da transmissão dessas características, né? Isso é bem óbvio nos dias atuais, porque a gente observa algumas características que a gente observa no cotidiano, que a gente fala, né? Você parece muito com seu pai, parece muito com sua mãe, então tem um comportamento igualzinho da tua avó, né? E assim sucessivamente. Então, são características, né? São personalidades, são fisionomias, né? Que tudo isso se caracteriza a partir dessas ações que são transmitidas ao longo do tempo. E essa herança genética, esse desenvolvimento genético, ele é fundamental para que isso seja, então, atribuído às questões hereditárias. Isso foi, então, definido a partir, né, das ideias de Aristóteles, né, no qual essa formação, né, se deu devido às misturas sanguíneas, né? Então, essa composição sanguínea foi atribuído como ponto dentro das ideias, dentro da visão de Aristóteles, como primordial, né? E isso foi se associando com os gametas, tanto masculino, né, no caso o sêmen, o espermatozoide, quanto o óvulo, né, no caso feminino. Então, essa explicação, né, que se dá, o que, na verdade, Aristóteles queria explicar, era exatamente o que vai caracterizar essas características que nós temos dos nossos indivíduos. Por isso que, às vezes, nós parecemos tanto com os nossos pais ou com parentes mais próximos, né, tendo uma personalidade, tendo características externas, né, muito parecidos devido a essa herança, né, que são atribuídos como uma formação íntegra, né, desenvolvida. Tá? Espera aí. E é exatamente analisando essa visão de Aristóteles que nós vamos encontrar aí, principalmente no século XVII, o avanço, né, que foi atribuído a esse estudo, né, que aí nós chamamos de teoria da pré-formação. Então, a partir desse período, né, a partir do século XVII, alguns avanços na era microscópica. Por que microscópico? Porque era algo pequeno, né, algo que era atribuído em observar a estrutura daquilo que formava o indivíduo, o gene. Que a gente vai observar que é bem recente, né? O nosso mapa genético foi descoberto, é recente, né? Agora aí no nosso século que nós estamos. Então, é algo, né, um estudo atribuído, né, um estudo que é analisado de forma minúscula, né? E isso fez com que essa ideia, né,
de poder analisar a estrutura daquilo que está sendo formado, que era exatamente os gametas, tanto masculino quanto feminino, se observou essa teoria de pré-formação. Então, pré está dizendo antes, né? Antes do indivíduo ser formado, antes de ter essa concepção entre o espermatozoide e o óvulo. Então, se analisou essas características, tanto do nosso espermatozoide quanto do próprio óvulo. A ideia, né, que se desenvolveu essa questão foi atribuída principalmente em destacar as características que eram associadas durante o período da gravidez. Então, o estudo ele foi analisado desde a concepção, né, antes da concepção, perdão, e durante essa concepção. Então, o que se analisava, o que se observava, né? Como é que essas características eram desenvolvidas durante esse processo? Toda essa conclusão ela chegou a partir aí do século XIX, né? Então, veja que a ideia da pesquisa, a ideia de se analisar e todo esse procedimento da célula foi atribuído lá no século XVIII, né? Depois de ter essa conclusão, né, de ter essa pesquisa toda, veja que a gente teve praticamente um século, né, 100 anos, né, para a gente poder descrever a conclusão específica da pesquisa, né? Então a gente consegue determinar das características do óvulo e as características dos espermatozoides. Então se tem uma afinidade, né, de características que são herdadas, né? Só que vai sobressair aquelas características que vão ter maiores proporções. Por isso a questão do tipo sanguíneo, né? É uma forma também da gente poder observar uma característica importante dessas descendências. E aí ele fala, né, que foi somente no século XIX que se chegou à conclusão da existência de gametas, óvulos e espermatozoides, que quando unidos na fecundação, dava origem a novos indivíduos. Então, começou-se a observar a partir daí esse estudo, essa análise da divisão celular, da meiose, da mitose, né, dos componentes que estavam atribuídos à formação da célula, que aí vem as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Então, todo esse conjunto de pesquisa, né, deu origem à teoria da hereditariedade, que aí ela foi aceita, né, dentro dos nossos estudos, dentro do processo, né, científico, no finalzinho aí do século XIX. No finalzinho do século XIX para início do século XX. Vocês vão ter isso no livro de vocês. E aí nós temos o quê? O mentor de toda essa pesquisa, né? Aí dentro do estudo, principalmente das ervilhas, é a questão de Mendel, que é quando ele faz esse processo de estudo das variações genéticas, as combinações, né? Então, hoje a gente tem uma variedade, graças a Deus, a ciência hoje avançou bastante, e hoje a gente já consegue ter vários tipos, né, daí vários tipos de seres, de indivíduos, né, de rosas, por exemplo, né, materiais da nossa própria alimentação que são os transgênicos, né, que são associados a esse procedimento, né, a questão dos próprios medicamentos, os genéricos, são formações, né, que vieram desse estudo primordial lá do século XVIII e tendo como base, né, como conclusão aí, baseado nas ideias de Mendel, a partir dos estudos das ervilhas. Bom, então nós vamos encontrar aí os fundamentos, né, que são atribuídos a essa hereditariedade. Atualmente, a ciência ela é responsável por estudar as transmissões e as manifestações das características hereditárias, que, com o nome mais popular, que nós chamamos hoje de genética. Essa genética, né, como o próprio nome já diz, define o que nós vamos estudar, o que nós vamos poder observar, que é o gene. O gene é a formação daquele comportamento celular que existe para cada indivíduo, certo? Então, por meio desses estudos, é possível estimular a probabilidade de heranças, olha aí as características, probabilidade de estimar, as probabilidades de herança de características, seja elas primárias ou secundárias, observar algum tipo de doença, né? Se o indivíduo ele já tem, o bebê quando ele está lá no processo de gestação, né?
Quando ele está no processo de gestação, já se pode fazer alguns exames, né? Que pode detectar se ele vai ter alguma doença, se ele vai, né? Com algum procedimento que ele vai ter. Isso já é possível hoje, por quê? Devido a esse avanço da tecnologia, esse avanço da ciência, em poder analisar o mapa genético. Então, você já tem uma característica. Hoje, os casais que não podem ter filhos, né, diretamente, mas aí se faz aquele tratamento do bebê de proveta, né? Então, ele pode geneticamente modificar aquele gene que está lá, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. E aí você já pode ter a cor dos olhos, né? Ah, eu quero que a minha criança, o meu bebê, seja de olhos castanhos, né? Tenha o cabelo loiro, tenha uma pele morena, clara, né? Preta, que não tem uma estatura muito alta, né? Tem a estatura média, que não engorde, ou que magreia, que seja magro, que engorde. Então, todas essas características, né, do indivíduo pode ser hoje modificado, né, no laboratório, né? Então, isso é feito a partir desse estudo que nós vamos ter da genética. Por meio desses estudos, é possível estimar a probabilidade, né? Então, isso nós vamos poder observar que é passado de geração em geração. Então, todas essas características hereditárias são atribuídas a heranças, né? Que aí é o que nós vamos poder analisar, principalmente a partir da identificação da molécula de DNA. Então, isso é fundamental para que a gente possa, a partir desse estudo do DNA, a gente ter a descoberta do nosso código genético. E aí, a gente poder descrever essas ações transgênicas, né, que é relacionado a essa estrutura de DNA, a essa estrutura que tem como base a formação do indivíduo. Eu costumo dizer que é a nossa identidade, né? Então, as características primárias, né, que é então definida por cada indivíduo. Ao estudar a genética, alguns termos aparecem com frequência, né? E são extremamente importantes para a compreensão dos fundamentos da hereditariedade, ou seja, da transmissão e manifestação das características hereditárias. Então, são vários pontos, gente. São várias definições que, a partir dessa identificação do DNA, nós, então, passamos a ter em ordem de genética, em ordem de características. Primeira delas, a fecundação cruzada. Ocorre quando há uma combinação de gametas entre indivíduos diferentes. Isto é, acontece a fecundação dos gametas masculinos de um indivíduo com gametas femininos de outro. Dessa forma, as características de indivíduos distintos se interagem, garantindo a variabilidade genética da espécie. Por exemplo, vamos pegar um exemplo mais fácil. Você tem uma flor, uma rosa, e você tem uma margarida, tá? Então, você tem uma flor rosa e tem uma flor branca, vamos supor assim. E aí a gente faz um cruzamento entre essas duas flores. Bom, nós vamos observar que a parte, né? Lembrando que a flor vai apresentar tanto o masculino quanto o feminino, então a gente vai pegar a parte masculina de uma flor e vai injetar na parte feminina da outra. Então vai existir uma combinação genética e aí nós vamos ter um outro tipo de rosa, um outro tipo de flor. Nem vai ser branca e ela nem vai ser rosa. Ela vai ser, como podemos assim dizer, mestiça, né? Um rosinha claro, né? Um rosinha claro, que não vai ser nem um rosa nem vai ser um branco diretamente. Mas por que isso aconteceu? Porque ocorreu uma combinação de gametas, indivíduos diferentes, né? Essas características, elas são importantes. Daí a gente tem também, né, essas informações que ocorrem, né, quando nós temos essa fecundação cruzada, que é o nosso caso, né? Que é o nosso caso, por exemplo. Então, nós temos o gameta do nosso pai, o espermatozoide, nós temos o óvulo da nossa mãe. Então, são duas células distintas, são dois indivíduos diferentes, com características diferentes. Mas, a partir do momento que ocorre a fecundação, o óvulo e o espermatozoide se unem, então vai formar um indivíduo só, um único gameta. E aí nós vamos ter uma variabilidade genética. Lógico que aí, dentro dessa característica, nós vamos poder observar aquilo que nós vamos herdar, ou mais características do espermatozoide, puxando do pai, ou mais características do óvulo, puxando da mãe. A autofecundação
né, ela já identifica que ocorre entre gametas masculinos e femininos produzidos por um mesmo indivíduo, tá? Que aí nós vamos encontrar, por exemplo, uma flor, né? Ela pode autofecundar? Pode, porque ela tem tanto o androgeu, né, quanto o apogeu, que é o masculino e o feminino, e ela pode se reproduzir. Uma minhoca, por exemplo, né, também tem esse mesmo procedimento, tá? São o que nós chamamos aí de animais hermafroditas, né, indivíduos hermafroditas. Cromossomos. Dentro do núcleo de células eucarióticas, vamos lá relembrar, células eucarióticas são células que têm uma característica completa de célula. E que característica é essa, professor? Nós temos membrana, temos citoplasma e o mais importante, nós temos o núcleo. Esse núcleo é o que vai caracterizar a formação de DNA, certo? Lembrando que aí nós vamos encontrar também outro material genético, que é o nosso RNA. Mas no momento que interessa para essa ação cromossômica é a formação do DNA, que ele vai estar associado a alguns tipos de proteínas, tá? Que aí nós vamos encontrar a histona mais o DNA, que vai dar o resultado da cromatina. Então, assim, é uma combinação de substâncias que vão estar associadas a ela. A partir do momento que essa cromatina ela foi organizada, que ela foi formada, então aí nós passamos a ter fragmentos. Esses fragmentos é o que vai dar origem ao cromossomo. E a partir daí, esse cromossomo pronto, nós temos a molécula de DNA. Cada espécie, né? Hoje nós temos aí vários números típicos de cromossomos. Isso varia de espécie para espécie, de indivíduo para indivíduo, né? De ser vivo para ser vivo, na verdade. Nós, seres humanos, nós temos, então, 46 pares cromossômicos. Esses 46 pares são distribuídos de duas formas. 23 pares correspondem ao espermatozoide e 23 pares correspondem ao óvulo. O que significa dizer isso? Nós vimos lá na fecundação cruzada. São indivíduos diferentes. Então, o homem ele tem 23 pares e a mulher tem 23 pares. Quando ocorre a fecundação, então 23 com 23, nós temos então 46 pares cromossômicos. Esses 46 pares, eles vão ocorrer durante a formação, certo? Então, lembrando que esses 46 é durante o cruzamento. Então, está ocorrendo essa junção. Quando se começa a divisão da célula, que aí nesse caso vai identificar se o corpo, aquele indivíduo, vai ser masculino ou feminino, aí ele começa então a subdividir e formar de novo 23 pares, tá certo? Que aí é quando a gente já tem então o indivíduo pronto, tá? Todo esse processo, ele é desenvolvido durante a gestação. Então, o homem tem 23 pares, a mulher 23 pares. A fecundação ocorre em 46. Durante a divisão da célula, esses 46 de novo se torna 23. Porque aí, se ele for masculino, 23. Se ele for feminino, 23. As células haploides e células diploides. As células haploides são aquelas que apresentam apenas um conjunto cromossômico. Ou seja, não ocorrem os pares e são representados por N, né? Então, por exemplo, as células haploides vão ser aquelas células em que a formação cromossômica ela está definida, né? Então, você tem um conjunto cromossômico. Nos seres humanos, os gametas, eles vão representar 23 pares, né? Cromossômicos. Então, nós vamos poder observar que cada ocorrência, cada procedimento da fecundação vão de duas células haploides, né? Ou seja, há o restabelecimento do número de cromossomos totalizando 46. É como se a gente pegasse assim, 2 vezes N, tá? Por que 2 vezes N? N vai ser o número de pares. Então, se eu tenho masculino 23, eu tenho feminino 23, então eu pego 2 vezes N. Quem é N? 23. 2 vezes 23, 46. Então, eu tenho um total cromossômico. Isso é o que nós chamamos de células haploides. Já as células diploides, né, vão estar atribuídas na formação desses dois, tá? Então, você tem, DIN já está dizendo 2, né? Então, lá na célula haploide, quando você define 23, 23, lá na célula diploide, você vai ter uma formação dos 46, o esquema que eu
falei para vocês anteriormente, né? 2 vezes 23, tá? Lembramos, 23 representa a formação haploide, masculino ou feminino. E o diploide, 2 vezes 23, 46. Os cromossomos estão em pares, né? Estão sempre ali afinhados. Então, nós chamamos de cromossomos homólogos, que vão ser, então, aqueles que vão apresentar a mesma forma e também o mesmo tamanho e representando o mesmo gene. Então, é igual, né? Por exemplo, a gente tem O2 em nossa posição. Então, nós temos um átomo de oxigênio com um átomo de oxigênio. Os elementos são iguais? São, porque é o mesmo elemento. Então, a gente pode dizer que os dois na união formou um par de gás e oxigênio. Então, eles são homólogos, tá? Porque são iguais. A mesma situação acontece com os nossos cromossomos. Eles sempre vão ter essas características de igualdade. Vão ser distribuídos a formação dos genes alélos. Os genes alélos, dentro do processo do estudo da genética, vai ser desenvolvido o que nós chamamos que é hoje o projeto Genoma. Esse genoma é um conjunto de genes, né? Ou seja, são todas as informações possíveis, internas e externas, né, da característica genética dos seres vivos. Todo o gene ele vai ser um segmento, vai ser uma parte do DNA. Por isso que ele é responsável por todo o desenvolvimento da síntese proteica, né? Então, são essas proteínas desenvolvidas que elas passam a auxiliar, né, a comandar o metabolismo das nossas células. Os genes alelos, eles vão estar atribuídos a essa formação dos pares cromossômicos homólogos, ou seja, iguais. E isso faz com que a gente identifique as características existentes entre eles. Mais ou menos, galera, seria a gente ter isso aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Seria mais ou menos isso aqui. Nós temos azinho, azinho, azão, azão. Então, aqui nós temos um par cromossômico, certo? Eles são genes iguais, né? A letrinha A minúscula, a letrinha A minúscula. Então, são genes iguais. Então, isso aqui formam o que nós chamamos de alelos, né? Então, eles são genes alelos, né? São homólogos. É um par cromossômico, aqui, a união dos dois forma um par cromossômico. Aqui também eles são iguais. Só que, qual é a diferença? É que na letra minúscula nós vamos chamar de alelos. Alelos. E na letra maiúscula, nós vamos chamar de dominantes. Certo? Dominantes. Então, o que é que acontece? Quando eles aparecem um par cromossômico desse formato, então eles são pares homólogos. Se ele tiver aqui, ó, azão, e ele tiver azinho, eles não são mais homólogos. Por quê? Nós temos agora uma diferença entre os genes, tá? Então, que fique claro, genes, né, homólogos, eles sempre serão iguais. No caso minúsculo, nós chamamos de alelos, e no caso os maiores, os maiúsculos, chamamos de dominantes. Se ele tiver um dominante com um recessivo, né, um alelo aqui, então ele vai estar atribuído em não ser mais homólogo. Ok? Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Então, para compreender esse conceito, imagine um indivíduo diploide, né? Então, aí quando ele já vai dizer diploide, porque vai ter 2 N's, tá? Não esquecer. Tem 46 pares cromossômicos. O seu cromossômico vem de um progenitor, né? Nesse caso, da mãe e do pai. Esse cromossomo proveniente da mãe pode ser o gene A. Veja que já colocou A maiúsculo, né? Como eu tinha falado antes. Para determinar uma característica. E no homólogo proveniente do pai pode ser encontrado um Azinho. Né? Veja que ele coloca o A minúsculo. Tá? Aqui nós temos um dominante e nós temos um recessivo. Tá? Vamos chamar isso de recessivo. Apesar de serem no mesmo gene, que é o A, né? Expressam a mesma característica. Eles apresentam-se modificados.
determinando assim algumas alterações para as mesmas características. Então, são chamados de alelos, tá? E é isso que vai ser, então, determinante para a gente poder caracterizar as alterações genéticas que existem. Então, como eu falei anteriormente lá no esquema, as letras maiores, nós vamos ter os alelos dominantes, e as letras menores, nós vamos ter os alelos recessivos. Isso se caracteriza, né, pelas definições que vão ser associadas em a gente poder determinar homozigoto e heterozigoto. Então, quando eles forem iguais, nós chamamos homozigoto. E quando eles forem diferentes, nós chamamos de heterozigoto, tá? Então, seria mais ou menos esse esquema que a gente tem aqui, ó, no livro de vocês. Então, aqui, ó, homozigoto, azão, azão ou azinho, azinho, certo? Isso seria homozigoto. E heterozigoto, azão, azinho, ou seja, um maiúsculo e um minúsculo. Então, veja que é fácil a gente poder determinar esses alelos, né, que vão estar associados a ele. Bom, para a gente terminar, né, a parte de hoje, nós vamos ter, então, os genótipos e os fenótipos. O que é que vai diferenciar um do outro? A parte do genótipo, ele vai estar relacionando principalmente com as questões referentes à característica do indivíduo, né? Então, é a parte primordial, podemos dizer assim, é a característica principal, né? Primeira, tá? Já o fenótipo são aquelas características que o indivíduo ele vai, então, atribuir dentro de uma ação morfológica, fisiológica e de comportamento. Eu costumo dizer que, na verdade, representa as formas externas, tá? É importante a gente poder observar esses procedimentos, tanto do genótipo quanto do fenótipo, associando uma análise de acordo com o que vai ocorrer na sequência do nosso genoma, né? Do nosso gene. Então, você tem genótipo, né? Que tem aí a origem, veja que o próprio nome já diz, né? Do grego genos, ou seja, originar, provir, né? Tipos, características. Então, você tem uma característica original. Quem é essa característica original? É a formação do indivíduo, que nesse caso é o nosso DNA. E o fenótipo é a parte evidente, né? A parte da as características que vão vir após essa formação, que é aquilo que a gente vai herdar, que aí nós vamos poder, então, adquirir, né, com outras palavras, que é o nosso RNA, tá? Então, para a gente poder aí amarrar e deixar certinho essa característica importante. A epigenética, ela é uma expressão, tá? Só para a gente finalizar aqui, ela é uma expressão que ela vai estar identificando principalmente uma ação das possibilidades de aplicação, né, que é atribuída hoje, que é a nossa biotecnologia, né? Então, são as mudanças de padrões, são as modificações, né, que ocorrem, as alterações que ocorrem dentro dessa sequência do gene, principalmente dos nucleotídeos, que é, nesse caso, o nosso DNA. Então, aí no livro de vocês podem destacar, né, quando ele fala o seguinte: conforme o estudo das aulas anteriores, né, a expressão gênica, perdão, ou seja, a síntese de proteína, a partir de um gene segue uma ordem: DNA, RNA, que é a transcrição, e o RNA, que é a tradução. Então, essa ordem ela sofre uma proporção em que os indivíduos eles passam a ser modificados. Isso altera o gene, isso altera o nosso par cromossômico. Porém, nós vamos observar que todos vão estar interligados para que essa sequência de DNA seja associada, seja uma formação típica, seja uma formação expressiva, e que ela venha identificar todo o mecanismo de regulação que vão estar descritos nessa célula. Então, é importante a gente observar, está sendo modificado, está sendo composto, né? A que características, que regulamentação é essa, que mecanismo está sendo identificado para que a gente tenha esse procedimento, certo? Então, tudo isso passa a ser associado principalmente com as mudanças das bases que existem lá no DNA, que são essas características aí que vão sofrer alterações e que vão ser passadas de geração para geração. E isso é o que nós chamamos, então, de epigenética, né? Que é essa mudança, esse
essa estudo, né, de mecanismo que vem controlar as expressões ou as variedades de DNA que são formadas dentro desse procedimento. Então é isso, pessoal, né? Nós temos aí algumas características importantes desse estudo da genética, né? Espero que vocês tenham aí compreendido, né, o ponto principal desse estudo da hereditariedade, que é observar essas alterações, essa formação das características de DNA e RNA, e principalmente analisando aí as proporções que existem dentro da nossa genética e as aplicações que nelas são, então, desenvolvidas a partir da formação dos genes, das características desses genes, das suas identificações, das questões homozigoto e heterozigoto e principalmente das características do genótipo e fenótipo. Ô, professor, no DNA, tipo, meu pai tem a imunidade alta. Aí, tipo, eu posso ter imunidade alta também? É uma pergunta aí, não sei se o senhor entende. Sim, sim, pode sim. Porque essa questão, né, a gente vai observar, ela vai ser, vamos dizer assim, uma herança, né, que a gente vai ter, que são as características herdadas. Por exemplo, você tem, vamos supor, você vai ter um sangue A, aí a sua mãe tem sangue B, né? Então, nessa formação cromossômica, tá? Essa formação cromossômica, você pode herdar mais características do seu pai ou mais características da sua mãe. Entendeu? E aí vai configurar a sua formação do tipo sanguíneo. Ah, mas o meu tipo sanguíneo vai ser A. Então, por que A? Porque você puxou, você herdou mais heranças do genótipo do seu pai do que da sua mãe. Entendeu? Então, todas as características, entendeu? Todas as características que nós chamamos aí de herança hereditária, né? São exatamente atribuídas a essa configuração, a esse comportamento que existe do nosso pai e da nossa mãe, ou da nossa árvore cronológica, que são aqueles de primeiro grau, né? Aqueles mais específicos, mais próximos.